A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus pela sua vida que está aí me ouvindo. Deus te abençoe aonde você estiver. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 2 diz assim: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que vivia na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti como se alegra na ceifa e como se exulta quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o centro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda bota com que anda no guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado, ou o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui é uma profecia do profeta Isaías sobre a vinda do Messias, Jesus. A palavra está dizendo que o povo, eles estão em plena escuridão, sem esperança de nada. Só que Deus está vendo o povo, a escuridão em que o povo está, e Deus prepara os profetas para profetizar a vinda do Messias. Deus começa a usar os profetas, não é? E anunciar, está vindo, ele virá, ele vai vir como uma criança, né? Vai nascer um menino e ele vai ter o governo nos seus ombros. Ele vai governar. Mas não só isso, não será um governo normal. Porque o que vem aí, ele é maravilhoso. O que é maravilhoso? A sabedoria dele é divina. Ele é conselheiro. Tem ali o conselho, né, que o homem não tem. A sabedoria dele é divina. Então eu entendo uma coisa, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, a sabedoria dele é divina, ele é Deus forte, o poder é absoluto, ele é Pai de eternidade, ou seja, ele é a fonte da vida eterna, é só através dele que você vai ter a fonte dessa vida eterna, não é através de outra coisa. E a palavra também diz que ele é príncipe da paz, aquele que traz reconciliação e harmonia. Está vindo aí o Messias e ele tem o governo nas suas mãos. Escute, a palavra que Deus tem para você nesse dia é que Deus está falando. Eu estou vindo para trazer para você a paz que você me pede. Eu estou vindo para trazer sobre você o poder absoluto para que você possa administrar as situações que você não consegue administrar. Deus está falando para você, está vindo sobre a sua vida, da minha parte, fonte de vida, para que você possa se alegrar em mim. Escute, esta é uma profecia do profeta Isaías, falando sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas eu vou encaixar essa mensagem aqui naquilo que o Espírito Santo de Deus toca no meu coração para falar para você. Escute uma coisa. Quando Jesus ele veio, a palavra diz que o Senhor ele escolheu um lugar rejeitado pelos judeus. Que lugar é esse? Galileia. Galileia, se você for estudar, Galileia ficava ao norte, certo? E ao ficar ao norte,
ela ficava distante, completamente distante do centro religioso, do centro político. E eu entendo que quando houve a invasão dos assírios, ali por volta dos 730 anos antes de Cristo, entrou muito estrangeiro naquela terra. Então começou a ter uma mistura de população. Ficou tudo muito misturado. Então havia muito povo não judeu, uma parte não judaica. Então eles eram vistos praticamente como um povo, como nós falamos hoje, caipira, um povo isolado, um povo bronco. Não sei se você está a perceber. É como se eles não fizessem parte do sistema. Preste atenção. Escute isso que Deus está falando com você. A região lá era uma região fértil, era uma região produtiva. E só que havia uma coisa em mente de quem? Daqueles que olhavam para eles, né, que eram os judeus da Judéia, e eles olhavam para os galileus da Galileia, e eles viam eles como menos, tipo assim, sofisticado, menos devotos, porque lá o centro religioso não ficava lá perto, ou menos puro religiosamente. Então a Galileia para os judeus era representada dessa forma. Não, aí não dá nada, aí não frutifica, aí não multiplica. O povo aí é um povo caipira, um povo aí sem conhecimento, sem cultura. Aos olhos dos judeus, era desta forma que o povo via Galileia. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que Deus escolhe o desprezado para revelar a sua glória. Deus, ele manda Jesus vir numa terra desprezada pelo homem. Quando eu me elevo muito, escute, quando eu me elevo muito, quando eu penso que sou melhor, ei, a arrogância precede o que? A ruína. Se eu sou humilde, eu estou ativando na minha vida a honra. Se eu me humilho diante de Deus, eu estou precedendo na minha vida a honra. Mas quando eu sou altivo, quando eu sou arrogante, quando eu sou aquela pessoa que menospreza, como os judeus um dia fizeram. Desprezaram Galileia, daí não nasce nada. O que nasce de bom da Galileia? O que sai de bom da Galileia? Aí vem os profetas de Deus, e um deles foi o profeta Isaías. O povo, escute, olha a mensagem, usando a boca do profeta Isaías. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Ah, é? E de onde é que virá isso? Escute. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O Senhor estava falando, vem de lá. Quem? O conselheiro. Vem de lá. Quem? Aquele que é maravilhoso. Vem de lá. Quem? Deus forte. Vem de lá. Quem? Pai da eternidade, príncipe da paz. Ei, não menospreze as coisas que parecem simples aos teus olhos. Não menospreze as pessoas que talvez comparado com aquilo que você tem não é nada. Deus escolhe as coisas loucas, sim, desse mundo para confundir as que são. Deus, ele confunde aqueles que se acham inteligentes, astutos. Escute isso. Deus, ele está falando com você. Não despreze as coisas pequenas, porque de lá é que virá as coisas que você não espera. Ninguém esperava que da Galileia nascia o Messias, nascia o príncipe, nascia aquele que traria paz, aquele que firmaria o seu trono sobre o trono de Davi, ou seja, sobre a aliança que Deus havia feito. Escute, Deus não quebra aliança, nós quebramos. Deus não volta com a palavra dele, nós voltamos.
Deus não mente, nós mentimos. Deus não engana ninguém, nós até enganamos. Escute isso. O Espírito Santo está falando para você: eu escolho o desprezado. Eu escolho aquele que ninguém dá nada por ele, para revelar a minha glória. Deus vai revelar a glória dele para você. Deus vai revelar a glória dele através da sua vida. Ei, muitas pessoas da sua família têm te desprezado? Muitas pessoas à tua volta têm te menosprezado? Mas o Espírito Santo está dizendo para você: não, assim como eu usei o meu servo, o profeta Isaías, para profetizar. Ninguém esperava, mas ele veio. Talvez as pessoas olhem para você e dizem assim: daí eu não espero nada. Quem? Aquele? Quem? Aquela? Não, daí eu não espero nada. Mas ele veio. É. A palavra aqui de hoje é: Deus ele está trazendo esperança em meio a essa escuridão que você está vivendo. O povo vivia em trevas. E talvez você esteja em grandes trevas, mas o povo viu uma grande luz e essa luz também está surgindo em sua vida. A luz de Deus está surgindo na sua vida. Jesus veio como luz para os que estavam perdidos e aflitos. E o Espírito Santo de Deus está falando através da minha vida para você. Essa palavra está vindo para você e está dizendo: eu estou vindo como luz. Eu estou iluminando o seu caminho. Aquilo que está em trevas, aquilo que você não consegue mais ver, Deus está abrindo. O Espírito Santo está dizendo para você: Jesus, ele está vindo como luz para iluminar o seu caminho. Você está perdido, você está aflito, você está angustiado. Eu estou falando com vidas aqui que estão assim. Sabe quando você tenta de tudo? Você tenta de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Fala com todos se preciso for. Mas a porta não se abre. Aí eu entendo uma coisa, que não é no meu tempo. Mas quando é no tempo de Deus, o céu se abre. Não era o tempo, mas ia chegar o tempo. Que tempo era esse? O nascimento de Jesus. E quando chegou o tempo, os céus se abriram e Jesus veio. E ele trouxe tudo aquilo que foi profetizado. O povo não entendia. Quem é este homem que cura, liberta, transforma? Quem é esse homem que prega com tanta sabedoria? Quem é este homem? Aquele que havia de vir. Mas o Senhor, ele não mente, viu? E o Espírito Santo está dizendo: eu me referi da vinda de Jesus como luz para os que estavam perdidos e aflitos. E eu estou referindo a você que a minha luz, ela vai brilhar no seu caminho. Não se sinta perdido, não se sinta aflito. Não pense que eu esqueci de você. Eu estou trazendo luz para o seu caminho e grandes coisas vão acontecer. Para Deus nada é impossível, meu filho. Minha filha, você que está me ouvindo, Deus está falando para você: para mim nada é impossível. Ainda que eu esteja no vale de sombra e de morte, no vale da sombra e da morte, ainda assim não temerei, porque o Senhor está comigo. Se eu passar pelo fogo, não vou temer, porque o Senhor está comigo. Escute o que o Espírito Santo está falando com você. Eu sei que dói às vezes esperar em Deus. Eu sei que às vezes cansa pedir tanto algo para Deus e esse algo não acontecer como eu quero, mas a nossa confiança não tem que estar naquilo que eu recebo. A minha confiança tem que estar naquilo que o Senhor falou comigo, ainda que eu não veja. Eu sei que Ele está fazendo. Quando o dia amanhece, o sol se põe, o sol nasce. Eu sei que há um novo amanhã, eu sei que há um novo dia que Deus, Ele deu a mim. Há muitos que não verão a luz desse dia, mas você está vendo. Há muitos que não escutarão mais a palavra do Senhor aqui nessa terra, mas você está escutando. E o que significa isso? Deus te deu mais uma oportunidade nesse dia. Deus te deu mais outra oportunidade. Você tem essa oportunidade. Então, não se aprisione naquilo que você está vivendo. É impossível mudar. Não, não é impossível. É impossível sim, não, não é impossível.
Mas o médico disse: quem é o médico comparado com o poder do teu Deus? Que diagnóstico é esse comparado com o Deus da cura? Hein? Ah, mas, esquece o mais. Deus está falando para você. Eu tenho cura para você. Esquece esse mas. Deus está falando para você, eu tenho cura para você, eu tenho cura para a sua alma, eu tenho cura para a sua família. O povo estava em trevas, mas veio uma grande luz. Ei, é profético. Eu não estou aqui perdendo meu tempo não, meu irmão. Minha irmã que está me ouvindo, não perca o meu tempo. Eu, quando abro a palavra do Senhor para trazer uma mensagem para o povo, eu sei que é o Espírito Santo que está falando através da minha vida. E a mensagem que Deus está dizendo é: esta luz está brilhando no seu caminho. Hã? Deus aumentará a alegria do povo. Escute, a palavra está dizendo assim que Ele alegrará a alegria do povo como na ceifa e como exulta quando repartem os despojos. Ei, 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 ei. Escute isso que Deus está falando. Deus está aumentando a sua alegria. Escute, quando você colhe algo, quando você ganha algo, você não fica feliz? Quando você está colhendo algo, você está ganhando aquele fruto, você não se alegra? O seu coração não se alegra? Quando naquele tempo havia muitos despojos, e quando os reis saíam à guerra com os seus servos, com os seus guerreiros, e quando eles ganhavam a batalha, eles entravam nos acampamentos, nos arraiais, né? Arraiais dos seus inimigos, e eles invadiam, e eles ali pegavam aqueles despojos, ouro, prata, animais, pertences, comida, despojos. E eles pegavam aquilo como recompensa da sua luta. Ei, escute, essa palavra é forte nesse dia. Eles entravam, eles pegavam e eles desfrutavam da sua conquista. Eu, quando conquisto algo, eu fico feliz. É uma grande vitória. Por quê? Porque antes daquilo, eu lutei para conquistar. E Deus está falando para você, aqui na palavra em Isaías, do capítulo 9 e do versículo 3, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrasse eles diante de ti como se alegra na ceifa, e como exulta quando repartem os despojos. Deus aumenta a sua alegria. E aquela opressão que você está sentindo, porque a palavra está dizendo aqui que o povo era oprimido, como no tempo, ou como no dia de Midian. O que aconteceu lá no dia de Midian? Lembra lá de Gideão? Os midianitas oprimindo o povo? E Deus levanta quem? Gideão para lutar, e os 300 para lutar contra os midianitas. O povo, tudo que plantava, os midianitas vinham e roubavam. Então era uma opressão diabólica. Tudo que vinha na mão, lá vinham os midianitas. Tirava. Aí Deus, não vai ser mais assim. Vou levantar um homem. Quem? Gideão. É. Sim. Ele? Sim. Vou levantar Gideão. Porque esse aí vai libertar o povo. O povo está em opressão. Mas Deus levanta Gideão. Então, você pode até estar sendo oprimido agora. Não sei por qual situação. Mas Deus está levantando um Gideão para quebrar essa opressão da sua vida. Está apertado o coração, não sabe o que fazer? Deus está dizendo, eu levanto os meus. Estou levantando a vitória de Gideão. Gideão foi vitorioso contra os medianitas. Ninguém queria enfrentá-los. Aí Deus, não. Há sempre um que não tem medo de enfrentar. Há sempre um que Deus levanta para encarar o maligno.
Se você não consegue, Deus levanta uma pessoa para te ajudar. Mas que Deus está quebrando esta opressão nesse dia. Deus está quebrando. É. Não tenho coragem de enfrentar essa pessoa, não. Deus levanta uma pessoa para te ajudar. O fim da guerra. É. Sabe? Tá. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Já viu lá guerreiros lutando, roupa suja, ensanguentada, botas que andam na peleja? Serão queimadas. Servirão de pasta ao fogo o quê? Você não vai precisar mais. Não vai precisar mais. Deus está falando aqui, não precisará mais da roupa para lutar nesta batalha, porque eu coloquei um fim, um ponto final. E Deus, quando coloca um ponto final, acabou, meu filho. O povo de Israel saía do Egito, e eu sempre uso essa referência porque de fato é o que acontece. O povo saía do Egito, atravessou aquele mar, aí veio os egípcios atrás do povo, Deus permitiu até entrar atrás deles, irem atrás deles. Mas lá no meio do mar, Deus destrói tudo. Ficaram todos lá submersos. Os israelitas tiveram outras batalhas, porque a vida é assim. É de batalhas mesmo, lutas, dificuldades. Mas aquela luta não teve mais. Aquela perseguição acabou ali, morreu ali, ficou ali. Não teve mais perseguição. Gente, estuda, leia um pouco sobre o Egito. Quem aquele povo era e quem esse povo nos dias atuais são. Ontem eu estava falando com uma cliente minha que ela foi no Egito fazer uma visita lá, conhecer, né, as pirâmides. Ela disse que marcou uma viagem para ficar 10 dias no país. Ela disse que no segundo dia já estava cansada. Por quê? Porque chega lá, é uma pedição, eles estão sempre a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Então a pessoa, ela fica com a mente cansada. Porque a pessoa vai lá para conhecer as pirâmides, para conhecer a história, né, os museus, com tudo aquilo que tem de história. Só que quando chega lá, eles estão sempre a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Se tornaram um povo pedinte. E quem imaginava que um povo tão elevado em conhecimento, em tecnologia, gente, as pirâmides serem construídas daquela forma, naquele tempo, vamos dizer que era a última geração, né? Bem dizer assim, era o topo daquela época. E hoje só é lembrado por aquilo que foi vivido lá tantos mil anos atrás. Entende isso, o contexto que eu estou tentando te explicar? Porque Deus pegou e humilhou mesmo. Virou. O cativeiro virou. Olha para Israel. Só para você entender. Olha para Israel como aquele povo, o povo israelita, é um povo abençoado. Um país tão pequeno como aquele. Como é próspero. Você vê pessoas israelitas, né? Aqui não se vê muito, mas na Suíça você via muito. Grandes homens empresários, têm uma inteligência. Pensa num povo que Deus abençoou mesmo. Próspero, onde põe a mão, prospera. Porque há uma promessa sobre a vida deles. E ninguém quebra essa aliança, essa promessa. Então, eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí. Deus tem uma aliança com você. Deus te fez uma promessa e ninguém vai quebrar essa promessa a não ser você. Porque os israelitas entendiam que quando quebrava essa ligação com Deus, vinha a opressão. Deus permitia. Mas quando eles se reconectavam com Deus, Deus abençoava. Então sou eu mesmo que quebra essa aliança com Deus. Deus não quebra a aliança dele comigo. Ele só está à espera do meu comportamento diante dele. Como é que eu vou me manter diante de Deus? Fiel a ele? Ou ser hipócrita?
Porque não adianta eu ter essa hipocrisia, eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu falo de Deus, mas vive outras coisas que não agrada a Deus. Faz tudo que desagrada ao Pai. Então, a mensagem que eu tenho para você é: Deus está falando para você, meu filho, minha filha, essa opressão, eu estou quebrando essa opressão nesse dia. Está findando a sua guerra. Eu estou destruindo os instrumentos de combate, ou seja, você já está nessa luta há muito tempo. Mas aí eu estou entrando com a destruição dos instrumentos de guerra e do combate que você está enfrentando. Deus está falando aqui, eu não sei com quem Deus vai falar, mas o que o Espírito Santo de Deus está falando é: o seu combate acaba hoje. Chegou o tempo de desfrutar dessa luz que nasceu. E o interessante é que quando o profeta Isaías está profetizando, ele está dizendo: não é qualquer um, não. Não é qualquer menino que vai nascer, não. Não, não. Ele tem o governo sobre os seus ombros. E o Espírito Santo está dizendo para você: não é qualquer coisa que vai nascer, não. Deus está te dando governo nas mãos. Tem coisas aí que você vai governar por esses dias. Administrar. Você vai administrar. Você vai sentir paz ao administrar essas coisas. Você vai entender que Deus falou com você. Deus está escolhendo o que é desprezado. Galileia. Galileia não é nada. Ô povo inculto. Ah, mas a terra é fértil. Ah, não. Sabe aqueles caipiras? São aqueles caipiras. Ah, não. Lá entrou muito estrangeiro, um povo misturado, uma cultura misturada. Para nós judeus aqui da Judéia, não, não, não. Para nós não. Isso para mim é como se fosse o não judaico. E Deus, é de lá mesmo que está vindo. Daquilo que foi desprezado, daquilo que foi humilhado. É de lá mesmo que está vindo. A luz que está brilhando no seu caminho. A paz que você precisa ter. O governo que você perdeu há muito tempo. Tem uma pessoa aqui que perdeu o governo da casa. Não consegue mais governar os seus filhos. Os seus filhos se voltaram contra você. Você perdeu o domínio da casa. E por muito tempo você tem andado com essa roupa ensanguentada, com essas botas sujas. Tua veste está revolvida em sangue. Mas o Espírito Santo está dizendo para você: tira as botas, tira as roupas, queima-os. Por quê? Não mais precisará delas. Porque eu já entrei. E eu estou colocando o governo novamente em suas mãos. Vai voltar a governar o teu lar e orientar a vida dos teus filhos, diz o Senhor. O diabo ele vem para tirar o governo da nossa mão, a administração do nosso lar, da nossa casa, das nossas finanças. Quantos aqui? Que tudo que planta até colhe, mas vem o gafanhoto e destrói tudo. Come tudo. Não vê prosperar, o dinheiro não rende, não faz nada. Já muito você perdeu o governo das suas finanças. Mas Deus está falando, está surgindo uma nova luz, um novo governo. Eu estou escolhendo o que foi desprezado e eu estou revelando a minha glória. Que palavra é essa nesse dia? Se você não toma posse, tomo posse eu para mim. Eu hoje, ao acordar bem cedo, abri a palavra e o Espírito Santo falava comigo nesta palavra. Eu sei que Deus está falando com você. A opressão foi quebrada, diz o Senhor. Você que pediu uma resposta para o Pai, até quando, Pai? Estarei eu vivendo nesse tempo difícil de angústia? O Espírito Santo está falando para você. Até hoje. Porque de hoje não passa.
de hoje não passa. Não passa. Quando Deus decide fazer, os céus eles se abrem em seu favor. Sabe quando está tudo cheio de nuvens, o céu enegrecido? Hã? Pois, mas os céus, já se abriram em seu favor. E essa luz que você há muito tempo não vê, ela está surgindo em seu caminho. Que palavra maravilhosa. Que bênção do Senhor nesse dia. Amém? Jesus te ama. Ele te ama. E Ele tem coisas grandes e firmes que ainda você não viu e nem sentiu. Ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Receba essa palavra. Fique com essa palavra, porque a bênção do Senhor, hoje o Senhor, Ele decidiu te abençoar. Chegou o fim da guerra, da opressão. A luz está nascendo na sua vida. A alegria do povo vai aumentar. Deus está falando, a sua alegria vai aumentar. Ai, só se for uma notícia muito boa, porque eu tô tão desanimada. Ai, Senhor, eu sei o que é isso. Tenho experiência, gente. Eu tenho tantas experiências com Deus, eu até falo que se eu fosse contar todos os testemunhos de vida que eu tenho com Deus, dava um livro. Muitos testemunhos, muitos milagres, muitas coisas que Deus revelava e acontecia, porque antes de fazer qualquer coisa, Deus vai revelar os seus segredos, tá bem? Então eu quero dizer para você, Deus ele vai te visitar. E ele está dizendo para você, para de chorar, para. Tem pessoas aqui que estão chorando tanto, que está tão... Ai, Senhor, o que eu vou fazer? Já não sei mais o que eu faço. De fato, você não tem como você fazer, não está no seu alcance. Então, larga. Para de prender aquilo que você não consegue resolver. Entrega a Deus. Entrega para Deus. Larga. Deixa Deus fazer. Você não consegue, você não entendeu ainda que você não consegue? Entrega na mão de Deus e confia. Nós temos um problema sério. Confiamos nas mãos de qualquer pessoa. Entrega lá, ó, já entreguei lá, pronto, ele vai resolver, porque, né? Já entreguei. Mas quando é para entregar nas mãos de Deus, sabe aquela coisa? Você segura, não sei, não sei. Dou, não dou. Entrega ou não entrega? Entrega nas mãos de Deus e confia. Tem mãos mais poderosas do que essas para resolver? Eu desconheço. Gente, escute isso. Eu já tive momentos na minha vida que eu estava assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Agora está tudo fechado. Não tem para onde eu correr. E Deus falar comigo, confia. É como lá os discípulos no barquinho, né? Aí vem aquele vento, a tempestade. Jesus está lá dormindo na proa do barco. Aí tudo aflito. Jesus olha para eles assim, homens de pouca fé. Pouca fé. Eles já tinham visto tantos milagres antes, tantas coisas que Jesus havia feito. E só porque o vento se levantou, e olha que não estavam sozinhos. Se estivesse sozinhos, ainda era uma desculpa. Jesus não está aqui. Mas ele estava com Jesus no barco. Entraram completamente em desespero. Nós vamos morrer. Homens de pouca fé. Então, tem dias que nós somos assim. Jesus está no barco. Eu sei que Jesus está no barco. Foi Deus que falou que eu ia passar por essa tempestade. Foi Deus que disse, não, você continua aí, eu estou aqui. Mas teus pensamentos não, eu vou morrer nessa luta. Homens de pouca fé. Então, levanta, tira esses pensamentos negativos e Deus está falando com você. Vou fazer coisas novas. Está nascendo o príncipe da paz. A paz, ela entra na tua vida hoje, não é amanhã, hoje. Hoje está vindo paz e uma nova direção para você.
Então você vai fazer o quê? Descansar. Não faça mais nada. Faça o que está ao teu alcance. Inalcançável está nas mãos de Deus. Tem coisas que eu via que eu não podia fazer nada. O que eu fazia? Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. E como pode? Olha, assim, de um dia para o outro. Não estava à espera. De repente, aquilo que tudo estava fechado. Porta de bronze, cadeados de ferros. Deus quebrava os cadeados, derrubava a porta de bronze e tudo voltava a funcionar. Então Deus está falando para você. Entregou? Confia. Eu estou no barco com você. Eu não te deixei nem por um segundo, ainda que você pense que está sozinho. Eu não te deixei. Então essa é a mensagem de Deus para você nesse dia. Deus escolhe o desprezado para revelar a sua glória. E Deus está revelando a glória dele para você que foi desprezado por aquilo que você está passando hoje. Deus está revelando a glória para você. Tem palavra mais poderosa que essa. Se essa palavra chegou até você, é para você mesmo, não é para o teu vizinho, para o teu irmão, para o teu colega, não. A palavra é para você, tá? Porque às vezes a gente, essa palavra serve para fulano. Não, a palavra veio de encontro a você. E é com você que Deus está falando. Amém? Fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Até a próxima mensagem, se nosso Deus permitir. Eu quero desejar para você um excelente dia. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família e que Deus te abençoe ricamente. Um grande beijo no seu coração. Amém.